Alô, amigos, chegando aí nova projeção para o rebaixamento. Como está a situação do Bahia, do Santos, do Goiás, do Cruzeiro, do Vasco? Quem traz todos os detalhes é o Plantão dos Gaúchos, Paulo Pires, que traz a nova projeção para o rebaixamento. Fala, Paulo Pires. Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partir de agora você vai saber quantos pontos seu time tem que fazer para escapar da Série B da próxima temporada. Já excluí da minha tela Corinthians e Cuiabá. Depois eu explico o porquê. Sem enrolação. Vamos lá. São sempre duas projeções. Para quem está na zona de rebaixamento, e aí vai um lembrete importante. Eu faço o cálculo pelo percentual das equipes. Por pontos, o Cruzeiro é o 17º, o Bahia é o 16º. Por aproveitamento, como o Bahia tem 2 jogos a mais que o Cruzeiro e 1 ponto apenas a mais que o Cruzeiro, coloquei para efeito de cálculo o Bahia na 17ª posição, o Cruzeiro em 16º. Então, para quem está na zona de rebaixamento, para quem está no Z4, a projeção para escapar do rebaixamento não mudou da rodada passada para esta rodada, 34ª que fechou nesse domingo. 45 pontos, está na tela aqui, 45 pontos para escapar para quem está no Z4. Para quem está fora do Z4, em relação à rodada passada, a exigência caiu 1 pontinho, 43 agora. 43 pontos para escapar do rebaixamento quem está fora da zona de rebaixamento. A partir de agora, tudo sobre o Z4, quem está fora do Z4, quantos pontos seu time tem que fazer, os jogos que ainda faltam para terminar o campeonato, enfim, tudo aqui no Plantão do Paulinho. Vamos nessa então, nova classificação. Cuiabá venceu o Fortaleza em casa por 2-1, chegou a 47 pontos, está tranquilo, livre do rebaixamento. São Paulo tem 46, empatou com o Santos na Vila, 0-0, tá beleza. Corinthians jogou na Arena em Porto Alegre, durante quase todo o jogo com um jogador a menos e mesmo assim venceu a partida. Corinthians 1, Grêmio 0, Coringão chega a 44 pontos, como a exigência mínima para escapar está em 43, já tirei aqui o Coringão da lista. Nesse momento está fora da disputa pelo rebaixamento o Corinthians. Não garantiu matematicamente a permanência ainda, mas com 44 está escapando com certeza. Fortaleza e Inter, 43. Santos, 42. Vasco, 40. Bahia, 38. Cruzeiro, 37. Goiás, 35. Curitiba, virtualmente rebaixado, 29. No máximo vai chegar o Coxa, ganhando os últimos 4 jogos a 41 pontos. Santos já tem 42 aqui. Então, no máximo que pode chegar o Curitiba aqui é ultrapassar o Vasco da Gama. Tendência é que não ultrapasse, que seja rebaixado o Curitiba. Matematicamente rebaixado está o América com 21 pontos na tabela. O que eu falei isso para vocês, pessoal? Bahia tem 38 pontos, Cruzeiro tem 37, mas o Bahia tem 2 jogos a mais que o Cruzeiro. 34 contra 32. Se o Cruzeiro empatar os 2 jogos atrasados ou vencer um deles, já passa o Bahia aqui. Bahia tem 37% de aproveitamento, o Cruzeiro tem 38,5% de aproveitamento. Vamos lá então. Peguei o Cruzeiro como, por aproveitamento, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, por aproveitamento, tem 37 pontos. Por aproveitamento, 38,5%. Com esse aproveitamento, o Cruzeiro faria 44 pontos ao final da competição. Então, quem está no Z4 para escapar tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do Cruzeiro. Se o Cruzeiro projeta fazer 44, tem que fazer então 45 para escapar. Bahia tem 38, tem que fazer mais 7 pontos. São 4 jogos, tem o Bahia. Tem que fazer 7 pontos em 4 jogos, 7 pontos em 12. 2 vitórias e 1 empate em 4 jogos, o que dá a partir de agora campanha de 58,3% de aproveitamento para o Bahia escapar. Goiás tem 35, para chegar a 45 tem que fazer mais 10 pontos. São 4 jogos, tem o Goiás. Tem que fazer 3 vitórias e 1 empate, o que dá 83% de aproveitamento. Coritiba tem 29. Para chegar a 45, faltam 16. Está virtualmente rebaixado. Por quê? Não tem como fazer 16 pontos em 4 jogos. No máximo vai fazer 12 pontos vencendo os 4 jogos. Então, pessoal, se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual, o Bahia para escapar tem que fazer mais 7 pontos nos últimos 4 jogos. Goiás tem que fazer mais 10 pontos
e o Curitiba está virtualmente rebaixado. Vamos para quem está agora fora do Z4. O balizador é o Bahia. Por aproveitamento, o Bahia abre a zona de rebaixamento. É 17º Bahia por aproveitamento. 38 pontos. 37% de aproveitamento, que daria a ele, Bahia, no final da competição, 42 pontos. Então, quem está fora do Z4, para escapar, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia. Bahia projeta 42, tem que fazer, então, 43. Cruzeiro tem 37 pontos, pessoal. Tem mais 6 jogos por fazer. Tem que fazer mais 6 pontos para chegar a 43. Então, 2 vitórias em 6 jogos, o que dá 33% de aproveitamento. Vasco tem 40 pontos. Para chegar a 43, faltam 3. Uma vitória em 5 jogos. Vasco tem 5 jogos para fazer, então, a partir de agora, 20% para escapar. Santos tem 42, mais 4 jogos. Tem que fazer um ponto, um empate em 4 jogos, o que dá 8% de aproveitamento. O Inter e o Fortaleza tem 43. Já atingiram a pontuação de exigência, um ponto a mais que o Bahia aqui, para escaparem. Então, já estão aqui, de novo, não matematicamente livres do rebaixamento, mas com a pontuação mínima exigida para escapar do rebaixamento pelo aproveitamento do Bahia. Então, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, pessoal, o Inter e o Fortaleza escaparam, Santos tem que fazer mais um ponto, Vasco mais 3 e o Cruzeiro mais meia dúzia. Beleza? Vamos agora projetar aplicando o percentual do segundo turno para cada equipe. Com o percentual do segundo turno cairiam, junto com a América, Coritiba, Goiás e o Bahia. Vamos lá então. Fortaleza tem 43. No retorno, 43% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, nos últimos 6 jogos faria mais 8 pontos, que daria 51 ao final. Vasco da Gama tem 40 pontos. O Vasco 40 pontos. Tem mais 5 jogos por fazer. No retorno, campanha de 57%. Faria mais 9 pontos no retorno, chegaria a 49. Santos tem 42. No retorno, 53% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, faria mais 6 pontos, chegaria a 48. O Inter tem 43. No retorno, 42%. Faria mais 5 pontos, chegaria a 48. Cruzeiro tem 37. No retorno, 33%. Faria mais 6 pontos, chegaria a 43. Bahia tem 38. No retorno, 44% de aproveitamento. Faria mais 5 pontos, chegaria a 43. Nos critérios, o Bahia cairia aqui, em relação ao Cruzeiro. Goiás tem 35, pessoal. Campanha do segundo turno, 28, quase 29% de aproveitamento. Faria mais 3 pontos, chegaria a 38. E o Coritiba que tem 29 pontos, campanha de 33% no retorno, faria mais 4 pontos, chegaria a 33. Então essa é a projeção aqui pelo percentual do segundo turno. Vamos aos jogos que faltam para cada equipe. Cruzeiro tem mais 6 jogos. Fortaleza fora, Vasco em BH, Goiás em Goiânia, Atlético Paranaense lá em BH, Botafogo no Rio, Palmeiras em BH. Nessa sequência de 6 jogos do primeiro turno, o Cruzeiro fez só 5 pontos, só 5 aqui, ó. Venceu o Vasco, empatou com o Atlético e empatou também com o Botafogo. Perdeu para Palmeiras, Goiás e também Fortaleza. Vasco tem mais 5 jogos pela frente. Cruzeiro em BH, Atlético Paranaense em Curitiba, Corinthians em São Januário, Grêmio na Arena, Bragantino em São Januário. Nessa sequência do primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Ganhou do Grêmio, empatou com o Bragantino. Perdeu para Corinthians, Atlético e também para Cruzeiro. Vamos seguir. Curitiba tem 4 jogos por fazer. Fluminense no Rio, Botafogo, da capital paranaense, Bragantino em Bragança, Corinthians lá no Paraná. Nessa sequência do primeiro turno, Curitiba fez 3 pontos. Ganhou do Fluminense, aí perdeu para Botafogo, Bragantino e Corinthians. Goiás tem 4 jogos. Cruzeiro em Goiânia, Grêmio e Fortaleza, os 2 jogos fora de casa. América lá em Goiânia. Nessa sequência, no primeiro turno, o Goiás fez 10 pontos. Venceu o Cruzeiro, empatou com o Grêmio, venceu o Fortaleza e venceu também o América. Bahia, mais 4 jogos por fazer. Corinthians em São Paulo. São Paulo, na Fonte Nova. América em BH, Atlético Mineiro em Salvador. No primeiro turno, Bahia fez 5 pontos contra estes adversários. Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo, venceu o América e perdeu para o Galo. Santos tem mais 4 jogos. Botafogo no Rio, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba e o Fortaleza na última rodada na Vila Belmiro. No primeiro turno fez 2 pontinhos só o Santos, nessa sequência aqui, ó. Empatou com o Botafogo e empatou com o Atlético. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza. Fortaleza e Inter. Fortaleza tem 6 jogos para fazer, pessoal. Cruzeiro,
Botafogo e Palmeiras. Sim, 3 jogos do Castelão. Aí você olha assim, mas como assim 3 jogos seguidos? É que Cruzeiro e Botafogo, pessoal, são jogos atrasados. Então, o Fortaleza faz jogos em casa contra Cruzeiro e Botafogo, jogos atrasados, e aí na próxima rodada pega o Palmeiras lá em Fortaleza também. Aí vai a Bragança pegar o Bragantino, recebe o Goiás e na última rodada, na Vila, enfrenta o Santos. Nessa sequência de 6 jogos, no primeiro turno, Fortaleza fez 6 pontos. Venceu o Cruzeiro e venceu o Santos. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Braga, perdeu para o Palmeiras, perdeu também para o Botafogo. Inter tem mais 4 jogos. Bragantino, no Beira-Rio. Cuiabá e Corinthians, fora de casa. Na última rodada recebe o Botafogo no Beira-Rio. No primeiro turno, nessa sequência aqui, o Inter fez apenas 2 pontinhos. O Inter empatou com o Bragantino e empatou com o Corinthians. Perdeu para o Cuiabá e perdeu também para o Botafogo. Entenderam? Então, de uma forma bem didática, pessoal. Quem está fora do Z4, se o Bahia mantiver, Z4 por aproveitamento, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, Inter e Fortaleza livres do rebaixamento, Santos tem que fazer mais 1 ponto, Vasco mais 3, Cruzeiro mais 6. Para quem está agora dentro da zona de rebaixamento, se o Cruzeiro, que por aproveitamento é o 16º, mantiver o aproveitamento atual, o Bahia para escapar tem que fazer mais 7 pontos, o Goiás mais 10 e o Curitiba está virtualmente rebaixado porque não tem como fazer 16 pontos em 12 que vai disputar. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. O América já caiu, Curitiba está virtualmente rebaixado. Quero saber a sua opinião. Quem dessa galera aqui, 3 desses 8 que vão fazer companhia ao América e no ano que vem vão jogar a Série B, a 2ª divisão do futebol do Brasil. Cabe aqui a sua opinião. Tá aí a nova projeção para o rebaixamento. Alô, você torcedor do Bahia, do Santos, do Vasco, do Cruzeiro, do Goiás. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.